No último vídeo que eu fiz, o Adrian Bandeira, ele fez um questionamento sobre como é a visão, qual é a ideia de escatologia no assunto arrebatamento, ou seja, no assunto do período que antecederia a volta de Jesus, tá? E Adrian, vou preparar agora esse vídeo para você, vídeo curto, tenho certeza que vai ser bom também para outras pessoas que estão assistindo aí os vídeos que eu tenho postado. Primeira coisa, Adrian, que a gente tem que saber, a pergunta sua foi qual é o modelo teológico para o arrebatamento da igreja no período tribulacional. Vamos lá, para a gente entender e entrar nesse assunto, primeiramente, você precisa ter consciência, conhecer quais são os três modelos, pelo menos os três modelos mais conhecidos em relação a período de tribulação e arrebatamento da igreja. Primeira teologia, o primeiro conceito doutrinário, enfim, da teologia do arrebatamento que a gente pode citar, são os pré-tribulacionistas, ok? Quem são os pré-tribulacionistas, tá? Os pré-tribulacionistas, eles vão ter um fundador, vamos dizer assim, um precursor desse tipo de pensamento, que é o Hal Lindsey. Anota aí para você procurar sobre ele. Os pré-tribulacionistas, eles vão dizer que a igreja vai ser arrebatada, ela não passa pelo período de tribulação, ela vai ser arrebatada aos céus antes do período de tribulação, ou seja, os crentes não passam pelos momentos mais difíceis dessa terra, ok? Esse é um pensamento. O segundo pensamento é o mid-tribulacionista. Os mid-tribulacionistas, eles acreditam, baseados na profecia de Daniel, eles têm os motivos deles para acreditar nesse trecho, onde na metade da semana, ou em um período mediano, ou mid, né, conforme leva o nome, a igreja sobe, ou seja, ela passa um pouco pela tribulação, mas de repente ela sobe. Esse é um outro pensamento. E o terceiro pensamento, a corrente também muito conhecida, é o pós-tribulacionista. O pós-tribulacionista, ele vai acreditar, ele vai defender a ideia de que a igreja passa pela tribulação, todo o período de tribulação, a igreja passa por esse período, e somente no final desse período é que a igreja se encontra com Jesus na volta dele, com Yeshua, na volta dele a essa terra, para inaugurar o período que a gente conhece chamado milênio, ok? Então, e aí a gente também, além desse assunto, Adrian, que você me perguntou, a gente também pode trabalhar a ideia do milenismo, amilenismo, pós-milenismo, qual é o período que o milênio já começou, se não começou, se vai começar. Bom, é um outro assunto, isso aí é outro papo. Mas em relação à tribulação, você tem essas três teologias ou três formas de pensar. Pré-tribulacionista, percussor, o Hal Lindsey, que vai trabalhar a ideia de que a igreja é tirada da terra antes da tribulação. Mid-tribulacionista são aqueles que vão acreditar que Jesus retira a igreja no meio da tribulação. E o pós-tribulacionista é aquele que vai acreditar, que vai defender a ideia de que Jesus volta no final da tribulação e a igreja só sobe no final da tribulação. Mas não sobe para morar no céu. Essa ideia de morar no céu também não é uma ideia dentro do judaísmo messiânico, muito menos dentro do judaísmo. Então, Jesus, Yeshua no caso, volta, a igreja se encontra com ele nas nuvens dos céus e volta para instaurar, e já desce para instaurar o período do milênio. Ok? São três visões, e agora três teologias, e agora vem a pergunta que você me fez. O judaísmo messiânico acredita de que forma? O judaísmo messiânico, para ser genuíno, conforme eu falei no outro vídeo, é a base do meu estudo, identificar e caracterizar o que é judaísmo messiânico. Se o nome já diz judaísmo messiânico, ou seja, a base teológica é judaica, e as pessoas que têm essa base teológica, elas acreditam que Yeshua é o Messias de Israel, que Jesus é o Messias de Israel. Então, qual é a base teológica que eles precisam usar? O judaísmo. E o judaísmo vai dar crédito à ideia pós-tribulacional. Por quê? Porque ele precisa fazer com que o Novo Testamento converse com o Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento, né? O Tanar.
e a Torá. Então precisa haver uma sincronia. O Novo Testamento não pode dizer uma coisa e o Antigo Testamento dizer outra. Então, se as profecias, né, os profetas precisam se cumprir, então isso só se dá após a tribulação e não antes da tribulação, ok? Essa é uma discussão muito grande entre o Hal Lindsey e os defensores da ideia do pós-tribulacional. Você vai ver isso se você começar a procurar um pouco mais isso no Google. Então você vai ter esse embate aí de ideias. Tá bom, Adrian? Então acho é uma introdução para você começar a pesquisar. As profecias do Tanar, dos profetas de Israel, precisam se cumprir. Isaías 2:3 vai dizer que de Sião sairá a Torá, de Jerusalém a palavra do Senhor. Então isso precisa se cumprir. Tá? Você já viu, você tem visto agora lá de Sião saindo a Torá, todo mundo tem conhecimento e cumprimento da Torá? Não. Então isso precisa acontecer ainda para que a gente possa ter a era messiânica instaurada, ok? Então é um início aí, um gostinho para você poder começar a tua pesquisa, beleza? E aí vem outra questão. Bom, Adrian, como dica eu vou dar para você, para a leitura, para te ajudar a tua leitura, comentário judaico do Novo Testamento, porque ele vai comentar o livro de Apocalipse, e aqui você vai ver os comentários judaico-messiânicos do livro do Apocalipse, especialmente sobre a volta de Jesus, como é que se dá isso tudo, ok? Outra ideia de leitura, esse é do David Stern, é esse daqui, O Despertar da Igreja de Cristo, do Robert Heidler, vai falar também sobre escatologia e festas bíblicas, beleza? Outra dica para você. E aí vem o seguinte, Adrian, se a gente vai passar pela tribulação, segundo a teoria judaico-messiânica e a teoria pós-tribulacionista, o que a gente vai fazer nesse mundo enquanto Jesus não volta, enquanto Yeshua não retorna? O que a gente faz? Aí vem a outra dica que foi a Valéria Moreira que deu, sobre a gente falar sobre justiça social, ou seja, qual é o nosso papel, qual é a nossa missão nessa terra enquanto Jesus não volta. E aí, Valéria, para você já tem esse livro, e eu indico para todo mundo aí, se você vai achar na estante virtual, não acha em outro local, Justiça Social, uma visão judaica. Vão ser os próximos vídeos que eu vou estar fazendo, tá ok? Para a gente saber, dentro dessa justiça social, dentro dessa ideia de justiça social, como deve ser o nosso comportamento nessa terra, politicamente, socialmente, religiosamente, enquanto Jesus e Yeshua não voltam, enquanto o Mashiach não vem. Essa é a dica. Vão render mais ou menos uns 8 vídeos. Eu vou tentar ser econômico, mas vão render uns 8 vídeos, porque o conteúdo é muito bom. Essa é a dica. Essa é a resposta aí para o Adrian Bandeira e para Valéria Moreira. Obrigado aí por estar conversando comigo, mandando ideias. E eu aguardo suas próximas ideias aí de vídeo, tá bom? Um abraço para vocês. Shalom, shalom.